Por esse dia especial, nós vamos fazer, então, uma versão mais curta da GE. Pocket, pocket. Pocket. É. Isso. É, porque compromisso é compromisso. Vamos lá. Então, vamos nos conectando, né, com a força do dia, esse dia que já está se demonstrando tão especial, tão poderoso, com seus enlaçamentos, que a gente possa mentalizar bênçãos, bons fluidos, agradecer. Lembrar que a oração e a prece é também para os momentos bons, para os momentos de plenitude. Vamos alcançando esse estado de oração, não só para pedir, mas para agradecer, mas para agir perante esse estado. E lembrar que o que a gente pede é aquilo que Deus pode nos dar. E que Deus coloque em nossas bocas. E a gente peça somente aquilo que Ele possa nos dar. Nada além. Que a gente possa receber aquilo que a gente possa receber. E nada além. E é a partir dessa leitura do nosso coração que é realizada a prece de hoje. Que Deus possa ler os nossos corações e saber as nossas preces mais elevadas. Que abençoe o nosso dia de hoje, assim como a nossa semana. Que nos faça adquirir um pouco mais de discernimento. Assim. Coração pocket também. Mas muito forte. Adorei. Será? Já está sendo um dia abençoado. Nós paramos na pergunta 152, né? A gente leu a 151. Falta ler a Exatamente. 152. Agora eu pergunto, Acho que é essa. posso ler? É 152 mesmo, eu acho. Sim, pode, vai lá. Que prova poderemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cegos, vereis. Se não fosseis surdos, ouvireis. Pois que muito a miúde uma voz vos fala, reveladora da existência de um ser que está fora de vós. Aí tem uma explicação. Os que pensam que, pela morte, a alma reingressa no todo universal, estão em erro. Se supõe que, semelhante à gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entendem o conjunto dos seres incorpóreos, conjunto, conjunto que em cada alma o espírito tem um de seus elementos. Pausa. Gabo, o que é isso, né? Parece que ele sabe o que a gente conversou ontem à noite pelos comentários do Instagram. Nossa, a gente falou exatamente sobre isso, sobre a visão budista e a visão espírita, né, do reencarnacionismo. Caraca, impressionante. Ele já veio aqui e esclarece, pô, do todo não volta ao todo, volta a um conjunto de seres incorpóreos. Ah, Gabo mandou coraçãozinho. Conjunto que em cada alma o espírito tem um de seus elementos. Que elementos são esses, hein? Fiquei agora intrigada. É, que interessante, gente. Tô boa. Continuando. Se as almas se confundissem num amálgama, só teriam as qualidades do conjunto. Nada as distinguiria umas das outras. Carcereriam de inteligência e de qualidades pessoais, quando, ao contrário, em todas as comunicações denotam ter consciência do seu eu e vontade própria. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é consequência mesma de constituírem individualidades diversas. Se após a morte só houvesse o que se chama de grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme e, então, as comunicações que se recebem do mundo invisível seriam idênticas. Desse que, porém, não, mas aqui está deixando de levar em consideração os espíritos, né, desencarnados que não estão no todo, nesse caso, né? Os mentores, os guias. Aqui, ó, o Gabo falou, aqui no meu texto diz, o espírito sendo cada um o elemento deste conjunto, o mundo espiritual, que eu interpreto, ele, né, no caso. Aqui na primeira passagem, reparar. No caso, cada alma, o espírito, é um elemento. É um elemento, é isso? O meu tá tem um de seus elementos. Aí, o alma, o espírito tem um de seus elementos. E aí tá, é um. Aqui no meu tá é um elemento. Aqueles que pensam que a morte é uma...
Aí, porque fala assim que eles estão errados em pensar que cada um é uma gota do oceano. Aham. Porque aí perde a individualidade, porque aí não vai ter nada que distingue cada um, cada gota. É, isso. Só que E estão volta para certos, esse ano, se né? entendem, mas quem pensa assim está certo, se entende que pelo todo universal, o conjunto dos seres incorpóreos, do qual cada alma ou espírito é um elemento. Então, se eu penso o todo como um conjunto de elementos, um conjunto de individualidades, está Ah, correto. sim. Entendi. Mas se eu penso um todo como uma... Unificado, que perde a individualidade? Entendi, entendi. É, e aí aqui no segundo parágrafo ele tá dizendo que não é assim, tá? Eu entendi. O Gabo mandou, cada espírito é um indivíduo deste conjunto barra grupo. Entendi. Ele faz Uma, exatamente o que a gente falou ontem. Ele desmente a visão budista, panteísta, do todo pro todo. É isso que ele tá fazendo. Tá falando, gente, sim, não é assim. Cada espírito é individual, sim, não volta para uma coisa unificada e depois perde a individualidade. Não. É como ele tá falando, pro espiritismo, existe um caminho a ser percorrido pelo espírito. E ele nunca perde a sua individualidade. Ele vai se sim, elevando mantém o livre-arbítrio, né? e mantém o livre-arbítrio, exato. É, igual ele diz aqui, ó, se não houvesse após a morte, se não isso que chamam o grande todo, absorvendo todas as individualidades, esse todo seria uniforme. E desta maneira, todas as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Então, mas aí eu completei depois, porque falando assim, ele tá é, não olhando para o Ele fato está de refutando um argumento. sim, ele tá reforçando o que ele acabou de dizer. Mas eu acho que mesmo para os budistas, não sei, Gabo deve saber mais que eu, existe a noção de desencarne, não? Tipo, o espírito ou o guia ou o nanã não tá no todo. Eu acho que só vai pro todo, é como se o todo fosse um hospital espírita, sabe? Uhum. É, eu não, Não sei também, assim, não vou ter esse conhecimento, assim, tá? tô divagando aqui, pode não ser nada disso, mas minha ideia, minha concepção é mais ou menos essa, que existe ainda um desencarne, que são essas almas que conversam com a gente, né? Esses espíritos, aliás, que conversam com a gente. E existem os mentores, os guias. Eu não entendo muito de budismo, o Gabo falou. Vamos estudar A mais. Vamos pessoa mantém a continuar estudando. individualidade enquanto desencarnada pelo budismo. Oi, amiga? Você está dizendo assim, na visão do budismo, a pessoa poderia, você está perguntando se na visão do budismo a pessoa poderia, desencarnado, manter a individualidade. Porque existem os mestres do budismo. Exatamente. Temos que pesquisar, eu acho que é isso, mas agora fiquei em dúvida. Continuando. Desde que, porém, lá se nos deparam seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e desgraçados, que lá os há de todos os caráteres, alegres e tristes, levianos e ponderados, etc. Patente se faz que eles são seres distintos. A individualidade ainda mais evidente se torna quando esses seres provam a sua identidade por indicações incontestáveis, particularidades individuais verificáveis referentes às suas vidas terrenas. Também não pode ser posta em dúvida quando se fazem visíveis nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria como artigo de fé. O Espiritismo a torna manifesta e, de certo modo, material. Uhum. Está colocada aqui a questão das aparições é, dos mestres, né? Dos espíritos, ou dos mestres. Sim, 153 seguintes, né? Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Aí tem uma pergunta. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, que, atingindo o grau de perfeição, não têm mais provas a suportar? Aqui tá, não estão sujeitos a sofrer mais provas alguma. Suportar sofrimento. Que coisa. Não estou pensando aqui nisso da palavra, né? Quando fala que você vai suportar algo, você vai dar suporte. Olha isso também é uma escolha. Dar suporte, estrutura para o sofrimento, Compreendo, compreendo, faz sentido. né? Nossa, É. vamos escolher não sofrer. Porque tem Vamos... um modo, né? Você escolhe o modo como você está sofrendo a respeito disso. Aí isso pode ser qualquer coisa. É. Não, e pode ser O modo dolorido, que você sem suporta, sofrimento. O modo ou como não você suporta. suporta, não tem. Isso não tem que suportar. É. Não tem que dar suporte, né? Não tem que dar suporte nenhum. Você pode enxergar ele e não escolher não dar suporte. Muito bom. Gabo mandou aqui. Lembrando que quando um médium vê o espírito, ele está vendo perispírito, que sempre acompanha o espírito. Isso, que é o envoltório. Legal. A Glória falou: talvez o sofrimento não seja opcional, e sim a forma como se escolhe sofrer.
Então, tô Faz pensando aqui sentido sobre agora. de cara, o que me veio é que é opcional, sempre é, mas quando você pensa que não é opcional, você já está num lugar de vítima. E como a gente está sempre co-criando a nossa realidade e escolhendo, e sendo autorresponsável pelas nossas escolhas, a gente opta sim. Só que é a forma que você diz que faz todo sentido. Porque você enxerga e aí você pensa no como. Como eu vou passar por essa dor? Eu posso passar por essa dor me lamentando, ou eu posso passar por essa dor agradecendo, me abrindo para o aprendizado que ela tem para me trazer, né? Olha, é desafiador isso. Mas é aí que você vê quem realmente são as pessoas de fé. Porque agradecer na dor, meu bem, é só para os fortes. Porque é a forma de enxergar. Porque o que a gente sente, pensa, a gente emana uma frequência para o universo. E essa é a linguagem dele. Ele só vai te devolver em ondas o que você sente e o que você pensa. Se você coloca nesse lugar de vítima, a dor pode ficar ainda maior. Agora mandou sim, exatamente. É. Então, o que eu falo é aberto, tá? Não, não precisa concordar, não. É só porque às vezes eu sinto umas coisas e vem na hora na cabeça uma resposta. É porque a gente também, aqui na grupo, a gente não tá sozinho, né, amiga? A gente não tá. Eu estou, Ana Ai, Soares, e não sei de nada. Quem sabe é a galera que tá por aqui, que manda umas paradas pra nós. Mas é isso. Dar suporte ou não. Não vai sair da minha cabeça. Dar. deixa eu conferir, tá? Estamos chegando no finalzinho, assim. Oi? Estamos chegando no finalzinho do nosso tempo, assim. Deixa eu terminar então só esse Temos- texto. Vamos ver. Agora nem sei onde tá. Caraca. Ah, lembrei aqui. Você leu a pergunta, né? Não seria Sim, mais vamos ver. Isso, e aí? Não seria mais exato chamar de vida eterna dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? A resposta: essa é, antes, a felicidade eterna. Mas isso constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contando que vos entendais. É isso, né? A gente gosta aqui de analisar as palavras. E é uma coisa que eu trago muito comigo, de formação como jornalista, mas esse livro também tem essa tendência a mostrar pra gente sempre essa coisa que às vezes é até disfuncional, né? Que a gente cria uma palavra para isso, uma palavra que o que significa o quê? Na verdade, a gente está falando de coisas diferentes, mas tem uma palavra só que parece sinônimo, mas não é. E aqui ele fala disso. Que isso, quando que a pessoa está chamando de vida eterna, na verdade é felicidade eterna. Então, para a Sim. doutrina espírita, existe uma felicidade eterna. Que deve ser, fazendo um É um paralelo, como eu disse, um estado de encontro com espírito. o todo. Oi? Como é? Que deve ser um encontro com o todo. O todo para além do hospital. Mais ou É menos um isso. estado, né? Um estado de plenitude. É. Então, mas aí Mas, nessa felicidade eterna, será que a gente não perderia a individualidade? Entende? Vai lá, Gabo. Porque, por que manter a individualidade no fim do fim do fim, entendeu? Nesse lugar que eu sei, tá muito distante, mas por quê? Gabo, o que que você acha? Porque eu acho que esse eu, que agora é corpóreo, né? Essa unidade, que depois vira espírito, quando não está incorporada, é, eu acho que se chegar neste grau de elevação, para além dos ascensionados, para além dos grandes mestres, eu acho que perde o sentido da individualidade, não? Porque é muito mais. O Gabo mandou o Nirvana, né? é uma pergunta, assim. É uma pergunta. Tem que realmente pensar sobre isso. Acho que não, mas acho, Gabo falando, mas acho que entendo. Porque deve ser uma expansão enorme da consciência. Acaba o ego. Exatamente, a gente falou isso aqui também, já, sobre a unidade, né? Claro. Se a gente pensar, né, que é um negócio muito além do além de, eu tô falando assim, de distante, né? Tudo bem também. Porque aí você pode colaborar com o todo de outras formas. Por exemplo, criando um novo planeta. É, e aí a gente, sim. E que lugar é esse, né? Que lugar é esse que a gente vai chegar? Que a gente vai, possivelmente, se juntar ao todo? Aí fica uma pergunta, uma coisa enigmática, assim. Que tem esse lugar? Existe É um esse lugar? mistério mesmo. É um mistério se contrapondo com a nossa necessidade de definição das coisas, né? Porque o mistério é esse também. Tá tudo certo. Por que que a gente precisa saber, né? Tipo, além do além do além. Gente. É, Exatamente. Foi nele mesmo que eu pensei, Gabo mandou, porque Jesus continua sendo Jesus e ele faz isso daí, ajuda na criação. Isso. É isso. Eu li isso em algum lugar, que ele estava criando, que Jesus estava criando um novo planeta para que as almas que não correspondem mais com a frequência do planeta Terra vá para esse planeta, que vai ser um planeta menos evoluído. É isso que eu estava vendo. Nem lembro onde eu vi isso. Mas enfim, continua colaborando com a criação. Jesus. show. Ai.
Vamos lá, Amiga, então. então é isso. É isso por hoje. É isso por hoje, pessoal. Foi Versão Pocket. Muito obrigada pela presença de vocês, Gabi, Glória. Entra mais alguém aqui também. Amanhã a gente continua a nossa reflexão, a nossa leitura. E aí sim, das 6 às 7, né? Das 6 às 7. Um beijo. Fazemos uma hora. Muito obrigada, Beijão. amiga. Muito obrigada. Glória, uma Ah, eu que obrigada. agradeço. A gente agradece. Boa quarta-feira para vocês. Quando puderem, mandem umas energias positivas para o sucesso da exposição. Será mandado. Agradeço muito. Um beijo. Beijão.